Boa tarde, pessoal. Voltei. Desculpem, expulsei vocês do estádio. Desculpa. O estande da Gira, eu expulsei a Gira. Olá, pessoal. Boa tarde. Aqui na Alemanha. Ainda é um dia no Brasil, né? Mas um pouquinho mais tarde do que a primeira live que tivemos com o Carlos e o Adriano e a equipe do Colégio Marista como apoio em Minas Gerais. Hoje, agora, vamos falar com um outro escritor maravilhoso, querido, Júlio Emílio Braz, que está aqui esperando, e o Carlos já está aqui também. Eu vou anunciar um pouquinho do Júlio. E depois eu vou deixar o Carlos entrar, que é uma surpresa pro Júlio. Depois eu vou chamar o Júlio, né? Mais uma vez, né? Para quem não me conhece, eu sou a Andrea Oliveira, a fundadora da Elite. É uma firma internacional brasileira com propósito, né? E a função de, olá Ana, bom dia, boa tarde, né? De facilitar, agenciar o escritor, a escritora, aqueles que fazem a literatura no Brasil, aqui na Europa. E também agimos como agentes literários, com agentes literários, que são dois, né? E também como editora aí no Brasil. Então, já vou chamar o Carlos, ele vai querer comigo aqui apresentar um pouquinho da vida do Júlio e depois vamos entrar com o Júlio, porque ainda temos tempo. Vamos esperar um pouquinho o pessoal aqui chegar. Ok. Oi, Carla. Mais Olá. para você, bom dia. Agora um pouquinho mais tarde aí. Tá me ouvindo bem? Sim, escutando bem sim. Okay. Você? É como aqui tem um eco horroroso, né? É, imagino. Que eu não escuto vocês bem, mas todos estão escutando bem. Vamos perguntar à Ana se ela está nos ouvindo bem. Bom dia, Ana. Como é que está o meu sonho para você? E me diz onde você está, Ana. Está no Brasil? Está aqui na Europa? Está pelo mundo? Está onde, Ana? Perfeita. Ok, então tá bom. Ok, eu vou apresentar um pouquinho do Júlio, mas vou esperar alguns minutinhos. Eu entrei bem pontual hoje, né? Fortaleza, Ceará. Então, beijo a Fortaleza. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem por aí. Tudo bem, Carlos? Tudo muito maravilhosamente bem. Hoje é um dia especial, né? Dia da inauguração, da reabertura dessa feira, inauguração da Elite, com essa participação linda sua, fazendo um trabalho seríssimo, um trabalho digno, um trabalho de estender a mão para os autores brasileiros. Você é uma facilitadora literária, autêntica. Somos, né? Sócio. Somos. A Elite é isso, né? A Elite tem o lema criado por você, que é inspiração, integração e inovação. Isso, vamos inovar depois da integração e vamos inspirar. Eu acho que é importante nesse mundo que estamos vivendo hoje, sempre procurando nos renovar, né? Nos renovar. Bom dia, Sandra. Bom dia. Sorriso. Seu sorriso contagia. Obrigada, Sandra. O seu também, com certeza. Um dia eu vou reunir todos vocês juntos, né? Para fazer a bagunça no Brasil literária. Verdade, eu acordei no pique por causa dela. Ops! Ops. Ó, vou ficar vermelha, hein, meninas? Eu vou contar um pouquinho do Júlio, que daqui a pouquinho vai entrar, tá com certeza já acordado aí nos esperando. O Júlio é um autor de livros infantis e juvenis. Há mais de 40 anos, galera. 40 anos que ele já escreve. Tem quase 200 livros publicados. 200 livros. Olha o tanto que essa pessoa, essa figura escreve, entendeu? 40 anos, 200 livros. Uma penca de livros.
Ele tornou-se escritor profissional por acaso, né? Desempregado, por inédito de um amigo, por intermédio de um amigo do irmão. Foi parar na antiga editora Betty, onde estreou como roteirista de histórias em quadrinhos nas publicações de terror. O Júlio, posteriormente, escrevia quadrinhos também para editoras em São Paulo e para a editora no Rio, como gráfica, hoje a Globo, né? Em países como Estados Unidos, Bélgica, França, Portugal e Holanda. Então já tinha experiência internacional, né? Desde o início de carreira. Mais adiante escrevia livros de bolsa, né? De Bang Bang, né? Nossa, adorava, né? Que é o Bang Bang, né? Para editoras como Nova Leitura e já escreveu quase 500 títulos, né? Sobre 39 pseudônimos. Então já escrevi assim com vários nomes, né? Oi, Isa, bom dia, prazer, obrigada pela presença, é a escritora Isa Sintra. Beijo, linda, bom ter você por aqui. A estreia na literatura infanto-juvenil de Júlio deu-se com o livro Suguairu. Me corrija se estiver errada a pronúncia, né? É o português já envolvido da cultura alemã, entendeu? Depois eu vou perguntar para ele como é que direitinho se pronuncia a palavra, né? Publicado pela atual editora Lettler em 1878 e ganhador do prêmio Jabuti de autor revelação no ano de 1889. Então já é um escritor com experiência internacional e ganhador de prêmios, né? Outras premiações importantes do Júlio ocorreram um ano antes, quando a tradução do seu livro Criança na Escuridão, né, para o alemão ganhou prêmios na Alemanha, né? Eu acho que eu tenho aqui o livro que ainda não ficou pronto da feira, mas está já a maquetezinha, né? Assim que vai ficar depois de prontinho em alemão. Também para a editora Gira Brasil, que é a mesma do Carlos, né, Carlos? O Júlio tem uma vida literária bem intensa, né, Carlos? Ele tem experiência ali de vários anos, né? Já iniciou assim internacionalmente, né? Isso é muito incrível, né? Muito especial, né? Uma oportunidade. Eu vou ver se está aqui já o Júlio, né? Sim. Ele vai falar um pouquinho mais do trabalho dele. Vamos lá. Tá. É até assim difícil resumir o Júlio em 5 minutos, que ele realmente dinâmico mesmo como escritor. Biografia Está aqui nos contar aqui tudo que ele fez e como iniciou tudo isso, pessoalmente. Acordadinho já está, porque já fez uma live hoje com a editora. Opa! Olá, Júlio! Vem que. Ok, vou esperar ele chegar um pouquinho. Júlio, já entramos aqui falando um pouquinho da sua carreira, que foi realmente dinâmica desde o início, né? Com experiências internacionais já na fase iniciativa da sua carreira. Eu vou te chamar e queremos que você nos conte aqui pessoalmente um pouco da sua experiência internacional como escritor. Tem aqui já uma perguntinha, vou ver qual pergunta que está aqui. É o Júlio querendo entrar, então vamos deixar ele entrar. Ok, ele vai entrar. O Júlio vai entrar. Já o chamei. Opa! Bom dia, Júlio! Oba! Bom dia! Você desculpe, deve ser a velhice, porque de manhã foi no computador, então o boca aberta do autor estava aqui olhando para a tela do computador e já falando assim, ué, mas eles não vão mandar o link para mim? Né? E aí pois é, aí deu um insight aqui na minha cabeça, eles não vão mandar.
entendeu? Vai ser por outro ouvir. Aí eu falei assim, entrou aqui no meu no celular, que eu ia mandar uma mensagem pelo Zap. Aí entrou assim, André está esperando você ao vivo, algo assim. Aí eu, ih, caramba, tá no celular. Aí entrei correndo no celular e fechei o computador aqui, né? Porque de manhã a primeira para Frankfurt, né? A primeira de Frankfurt foi no computador. Né? E aí eu achei que seria também no computador, olha que burro. Não. Tudo bem, Júlio? Bom dia. Tudo tranquilo, né? Na corrida, porque eu adoro essa adrenalina, sabe? Desde antes de ser velho, porque dizem que o velho começa a não gostar de adrenalina, mas adoro adrenalina. Quanto mais corrida, quanto mais eu fico animado. Né? Já tem que, daqui a pouco eu vou no correio para mandar uns negócios. Eu não sei ficar quieto, sabe? Desde criança, as minhas idas. Pois é, minha ida para a sala da diretora na escola, via de regra, era por causa disso, porque eu não ficava quieto, porque a gente, naquela época, eu sou bem antigão, acabou a tarefa, tinha que ficar deitado na carteira, assim, para esperar os outros acabarem. Eu achava aquilo ridículo. Aí eu ficava puxando papo com o cara. Júlio, você acordou hoje cedinho, né? Que horas? 3h30? Bom, eu acordei 4h11 para atender às 5 horas. Né? E isso é normal para mim, eu sempre acordo dessa hora mesmo. Né? Não foi uma coisa inusitada, não. Eu normalmente todo dia acordo por volta das 4. Né? Porque eu gosto muito eu não sei trabalhar muito à noite, não. À noite eu confesso a você que não faço nada. Né? É claro que se precisar eu escrevo, mas eu não gosto de escrever à noite. E por isso que eu acordo bem cedo. E aí começo, engato uma primeira e vamos embora. Né? E hoje não. Aí foi legal o bate-papo. Eu revi minha tradutora, a alemã lá, a Betina. Né? Tá morrendo de saudade dela, eu gosto dela. Isso. Júlia, aqui tem bastante escritores aqui no grupo. Porque todo mundo ficou sabendo que você tem experiências internacionais. E o Carlos, né, sendo hoje internacional apresentado, pensei, peraí, né? Para ajudar a gente a se incentivar ainda mais com o mercado internacional, nada melhor que falar com o Júlio, né? Que tem experiências dinâmicas e bem intensas, né? Você já escreve já há 40 anos, já ganhou vários prêmios. Vai fazer 41 semana que vem, né? Oi? Vai fazer 41 semana que vem. Olha só, eu bolei, mas parabéns pra você. Sim. Agora eu sou um louco assumido, não tem mais dúvida que certo? Que quando eu falei que ia ser escritor, eu tinha que ver a cara da minha mãe, né? Coitada. A sorte é que era a mãe. Se eu tivesse falado com o pai, ele tinha me dado uma murro na cara. Mas a minha mãe é muito bem bolada. Adoro. Júlio, não, olha, mãe, fala aí, o que você quer que eu fale? Eu fico carelando. Uhum. Eu tô aqui, às vezes, fazendo assim, porque eu tô com ecos, né? Eu tô aqui ao vivo na Diretora no Forno, então pode ser que eu interrompa sem querer, que é engraçado. Isso mesmo, Anne, o Júlio é um louco assumido, mas de louco não é nada. É uma pessoa muito criativa, muito dinâmica. Júlio, nos conta aí como começou a sua carreira. Na verdade, eu acho legal. De manhã eu contei, o pessoal, alguns acharam engraçado, né? Que começou por acaso. Tudo bem, eu escrevo desde que eu me entendo por gente. Primeira tentativa de publicar foi aos 14 anos, né? A Anne tem razão, eu sou louco, porque eu tinha 14 anos e morava a mais ou menos 100 passos da editora. Mas eu achei que era muito jeca, 14 anos chegar com o livro na mão, ninguém ia deixar nem eu entrar na editora. Então eu tive o trabalho de ir no correio do meu bairro, botar no envelope e mandar para a editora, que era do lado da minha casa praticamente, né? Que aí o cara recebeu no escritório. Não era tão loucura assim, não, porque o cara recebeu e eu dei sorte, a pessoa leu. Era uma porcaria o livro, ele falou isso na minha cara. Né? Eu adorei que ele falasse isso para mim, porque eu me obriguei a caprichar. Mas agora, profissionalmente, começou assim, também de maneira muito doida, porque eu tinha um irmão, hoje ele já é falecido, e ele falava para todo mundo do bairro que eu era escritor. Eu não era escritor, eu escrevia e botava na gaveta. Né? Eu não acho isso escritor. E aí ele falava para todo mundo, e um dia um amigo dele trabalhava na editora aqui no Rio, a editora VEC, tinha aquela coisa de brasileiro, criou 7 ou 8 revistas de histórias em quadrinhos de terror, arranjou 31 desenhistas, eu acho que eram 31, esqueceu só de um detalhezinho básico, né? Faltava roteirista, só tinha 2. Aí quando as revistas começaram a pedir produção, não tinha produção. E aí o editor, o Otto Barros, que faleceu há 2 semanas, falou assim,
Você perguntou todo mundo na editora, você conhece alguém que escreve? Você conhece alguém que escreve? E esse cara me conhecia. E aí ele me indicou e eu fui lá. Aí eu fiz tudo que eu levei e não foi aprovado. Mas acho que o cara ficou com pena de mim e escolheu um personagem lá e nós transformamos o personagem que era de aventuras em personagem de terror. E fez sucesso. O público pediu a série. Eu gostei, que estavam me pagando para fazer aquilo que eu faria de graça, certamente. Né? E aí segui em frente. Mas nesse dia eu falei assim, ó, eu vou viver de escrever. Não quero ter uma outra profissão. No meu segundo casamento, os meus cunhados e o meu sogro passaram o tempo todo no meu ouvido falando que eu deveria fazer um concurso público para ter estabilidade. E ninguém me perguntou se eu estava afim de estabilidade. Entendeu? Viver é um risco permanente. Eu sei disso desde a tenra idade. Então, eu queria viver de escrever. E vivo de escrever, sabe? Não é loucura, Parabéns. dá para viver de escrever. É um trabalho de transpiração e não de inspiração. Né? Mas dá para viver de escrever. E eu vivo, publico por aí, tudo quanto é canto, faço qualquer coisa. Eu já fiz até discurso para político, me arrependi amargamente. Coisa boa, né? Não, para quem está aqui ouvindo a live, né? Dá para escrever, né? Dá. Ainda mais hoje. Quando eu comecei, era muito... Hoje, por exemplo, na indústria audiovisual brasileira, 30% é reservado para o produto nacional. 30% na área de streaming, e estou falando só de streaming, é muita coisa. Tem muita empresa, tem umas que nem estão no Brasil ainda, mas estão comprando material, conteúdo. Né? Hoje, os streaming não compram mais nos Estados Unidos, compram no mundo. Então, você vai ver novela turca, vai ver seriado nigeriano, novela coreana, histórias brasileiras. Não tem, o céu é o limite. Né? Se você for um cara atirado que não quer na mão, porque na mão só tem os dedos mesmo, né? Você vai estar bem. Né? O Carlos também tem uma perguntinha, não tem, Carlos? Eu teria várias, né? Porque de um mestre desse... Bom dia, Júlio. Tudo bom, professor? Bom dia. Bom dia. Que bacana. Estava aqui admirando sempre, né? Aprendendo um tanto. E história magnífica essa do início, né? De postar o primeiro livro nos Correios. Achei muito bacana, pô. Pertinho de casa, mas se deu o trabalho e foi pelo caminho certo, né? Também, né, Júlio? Então Sim. foi muito bacana. Você já teve um início desde cedo bem profissional. Muito bacana. Uhum. Deixa eu te falar. Hoje eu estou tendo oportunidade, você sabe que conversamos algumas poucas vezes e eu te revelei que ainda caminhando, né, ainda gatinhando enfim, muito a aprender, muito ar ainda a respirar, assim esperamos. E a Andrea está me apresentando hoje, né? Está com a Pequena Princesa e fazendo essa apresentação no mercado internacional, que você sabe, você já tem esse sabor, esse gostinho há muitos anos. E gostaria de saber de você, diante dessa experiência, desses prêmios também internacionais que você, né, acolhe, o que você tem a nos dizer em relação a esse reconhecimento fora do país e daqui para frente? Quais são suas dicas? Enfim, o que você pode deixar de experiência para nós? Por favor. Olha, o negócio é o seguinte, infelizmente, nós temos uma língua que, se não fosse a existência do Brasil, seria uma língua tão exótica como o esloveno. É um dado relevante. Os portugueses que me perdoam, mas é um dado de realidade. Se não fosse o Brasil, com seus 200 e poucos milhões de falantes, seria uma língua exótica, né? Como esloveno, como croata, né? Um pouco melhor, talvez, mas porque tem os africanos, mas mesmo os africanos, a português é uma língua de manifestação externa. Né? Lá dentro dos países africanos, eles falam aqueles 500 mil dialetos, né? Só quem já viu uma... Mas você é que tá como produtor, então. Você trabalha na produtora? É você que faz a tradução também. Você é produtora.
Melhorou? Ah, opa! Então, assim, no Brasil, eu penso o seguinte, nossa língua não é uma língua hegemônica. Nossa língua briga e vai perder para o inglês, que é uma língua de exportação. O produtor que produz em inglês, ele sempre vai exportar o que ele tem, porque é uma língua de assimilação mundial. O português, não. Né? Outra coisa é que, infelizmente, a gente vai muito é enxergado ainda pela maioria dos países do mundo pelo exótico. Então, assim, quando você vai oferecer o material, eles ficam esperando histórias de índio, história de samba, história disso, história daquilo, história de violência, né, que é uma coisa típica, parece um produto nacional de todos os países do terceiro mundo, né, e aí fica complicado você chegar. Tanto é que eu estou começando, buscando, eu tentei durante muitos anos buscar o mercado internacional, mandando sempre para editores americanos, o que é uma tremenda perda de tempo, porque primeiro você tem que ter um agente nos Estados Unidos, né, sediado lá. Não adianta você tentar arranjar um agente aqui no Brasil, por melhor que ele seja, que ele vai te vender lá. É muito complicado. Né? Então, assim, eu tentei durante anos, o máximo que eu consegui foi uma análise de uma editora, a Lodestar, em Nova York. E pior, assim, a gente tem que ter em mente que muitas vezes o que o garoto brasileiro, eu trabalho com literatura infantil e juvenil, então a criança brasileira, ele consegue ler temas que o leitor americano e até o europeu não lê e nem oferece para o público que lê, por exemplo, Saguairu, que é meu primeiro livro, que aqui é para turmas de 7º, 8º ano, seguramente não vai ser esse nos Estados Unidos. Eu mandei esse livro para lá e disseram que o meu livro era para Young Adult, 17, 18, 19 anos. Né? Então, você tem que saber tudo isso, como é que é o mercado, o que eles esperam de você como autor, sendo autor brasileiro, um monte de infinitas coisas. Tanto é que, finalmente, eu acho que eu encontrei a mão. Como foi encontrar a mão? Eu vi uma matéria, algum tempo atrás, sobre a quantidade de brasileiros que vivem, as comunidades brasileiras ao longo do mundo, Estados Unidos, Europa. E aí eu percebi uma coisa, muitos dos grupos de brasileiros que se associam em comunidades, associações nesses países, eles têm uma preocupação muito grande que o filho não perca o contato total com a cultura brasileira, com a língua portuguesa. E aí esse foi assim o espaço onde eu pensei, aqui eu posso tentar negociar meu livro em português e numa segunda etapa na língua local. Né? É claro que eu fiz muitas coisas, por exemplo, muitos dos livros que eu mando, por exemplo, para a Alemanha já vai traduzido. Né? Porque eu sei que é difícil encontrar um tradutor para a língua portuguesa na Alemanha ou, por exemplo, nos Estados Unidos. O americano é historicamente exportador de produtos de cultura. Então eles não gostam, não têm paciência de ler legenda de filme italiano, filme alemão, eles gostam tudo em inglês. Então é difícil você chegar a entrar nesses lugares. É difícil. Aí você tem que criar estratégias. Eu por exemplo, estou publicando, fazendo um processo intermediário, eu estou começando a publicar livros em bilíngues. Né? Português, alemão, português, inglês. Hein? Era difícil, agora tem a Elite, né? Fica mais fácil. Ah, sim, então. Mas assim, é uma coisa recentíssima, né? Antes era muito difícil, porque assim, mesmo quando você conseguia criar um interesse, por exemplo, meu livro que foi publicado em alemão, Criança na Escuridão, primeiro, não foi contando, é uma saga, porque o livro foi para a Feira de Bolonha, estava lá posto, aí chegou uma ONG da Suíça, a moça gostou do resumo do livro, aí ela pediu para algumas pessoas fazerem uma leitura crítica do livro, se era pertinente publicado em alemão. Aí essas pessoas disseram que sim, então como a ONG dela não tinha dinheiro, ela procurou uma outra ONG que bancou a tradução e depois o livro saiu eles não tinham uma editora, então eles montaram um acordo, tinha uma coleção itinerante chamada Baobá, que hoje é a editora Baobá, né? Mas na época era uma coleção itinerante dentro de um fundo cultural de uma ONG chamada Terra des Hommes Suíça. E eles arranjaram 2 editoras que fizeram a primeira edição, né, em 97. Olha só, é uma engenharia para chegar a isso que sobre outros parâmetros era rápido. Tem um livro, eu estou interessado, publico, traduzo, publico. Não foi foi uma conjugação de fatores favoráveis que oportunizou a publicação desse livro. Né? Mas na vida real não seria tão comum. Então o que eu estou fazendo? Eu estou criando minhas entradas nesses lugares. Edições bilíngues, parceria com editores locais,
coisas que viabilizem mais facilmente, né? Eu já estou elaborando uma com a Brita e tenho uma amiga minha em Londres que está tentando fazer uma ponte com algum editor pequeno de lá. Mas é assim que funciona. Isso é muito bom, Júlio. Não adianta pensar em Pinbooks, Randall House, essas dores, Scholastic, isso não rola. Porque eles têm muita produção, eles têm que vender o que eles produzem. Então, só se for uma coisa assim, excepcional. Para você ter uma ideia, outro dia saiu uma matéria maravilhosa num jornal lá nos Estados Unidos, falando sobre um grande autor brasileiro, Machado Assis. Mas nós sabemos que ele é um grande autor brasileiro há mais de 100 anos. Mas os americanos estão descobrindo agora. Né? Mesmo a edição do livro do Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa, saiu há uns 3, 4 anos aí na Alemanha, foi o esforço pessoal de um tradutor alemão que fez uma pesquisa assustadoramente complexa para conseguir passar o mínimo possível do sabor do texto do Guimarães Rosa, que é de neologismo, de expressões que não tem tradução até em alemão. Olha, tinha que dar um Nobel para esse cara. Se existisse um Nobel de tradução... Então, assim, é muito difícil, não é fácil não, mas a chave de tudo é persistência. Isso mesmo. Muita persistência. O Júlio está oscilando um pouco a internet, esperar um pouquinho. Já volta. Bom, deixa eu... Tá me ouvindo, Carla? Vou esperar ele chegar e voltar um pouquinho, né? Tá oscilando. Isso. Daqui a pouquinho ele retorna. Isso. Pelo visto, a movimentação da feira está aumentando, né? Tá aumentando, que tá já ouvindo eco, né? Tá um pouco baixo para mim. Mas vocês estão me ouvindo bem, que é o mais importante. Mas sim. Eu tenho que fazer força para poder ouvir direitinho. Eu tentei com o meu fone, mas não deu. Ficou ainda mais fosco ainda. E eu não quero me retirar para pegar o meu outro fone na mochila. Aí voltou o Júlio. Júlio, realmente você mostra que não é impossível, né, viver como escritor, né? Mas claro que requer dedicação, tempo, trabalho, né? Contatos, né? Não pode escrever o livro e achar que vai cair tudo do céu, né? E temos também que divulgar o livro. E, claro, longe disso, mais viu? Fácil, com conexões, né, no país, né? Claro, né, o inglês é importante, ou quem não sabe, encontrar alguém que fale por ele, né? E a Elite está aqui para essa ponte entre Brasil e Alemanha, que é a língua alemã, né? Por eu morar aqui e conhecer bem a cultura. Você também, Júlio, é um escritor que já ganhou vários prêmios, né? Me fala por exemplo, de alguns prêmios e dos livros que pegou esse prêmio. Olha, tem basicamente os livros no exterior. No Brasil eu ganhei alguns, Jabuti foi o primeiro, com o Saguairu. Mas na Europa, basicamente, quem ganhou o prêmio foi a edição, a tradução para o alemão de Crianças na Escuridão. Isso, né? vou mostrar, É um livro, assim, nossa, ele é meu livro Agência de Viagens. Ele tem, além de alemão, ele tem então, ele tem italiano, ele tem inglês, ele tem com vendas boas, sabe, nesses mercados, né, em espanhol. E como os livros de literatura infanto-juvenil têm uma relação meio umbilical com escolas, com o ensino, né, ele nas escolas do México, por exemplo, eles teve cursos literários feitos com ele, eventos, teve um que eu tive que conversar com os estudantes, porque era uma convenção nacional. Então, ele é um livro muito legal, mas assim, é aquela coisa também que atrapalha muito o autor nacional. A visão do editor de estrangeiro ainda é pelo exótico, e esse exótico desse meu livro é as crianças de rua. Então, tem um apelo muito grande. Eu acho legal, porque que infelizmente é nosso, né? Não nosso no sentido de que só aqui tem crianças de rua. No mundo inteiro, infelizmente, até na Europa, então, num outro contexto, obviamente, é crescendo, né? Porque essa questão da tragédia da imigração para o primeiro mundo assumindo um aspecto assim, meio até assustadores, né?
nos Estados Unidos, na Europa, tudo mais. Né? Então, assim, é um tema que muito interessante e talvez a maneira como foi abordado o tema, porque é um livro que hoje de manhã me perguntaram para que público, nem eu mesmo sei, porque tanto uma criança de 6 anos conseguem ler e interagir com esse livro, porque é uma história, conta a história de uma menina de 6 anos que é abandonada pela mãe e vai viver com um grupo de meninas de rua. E eu conto 3 anos da transformação dessa menina de 6 anos numa menina que sabe sobreviver nas ruas de uma grande cidade, no caso, São Paulo. E, assim, quando ele ganhou, eu lembro que quando ele ganhou o prêmio na Áustria, o ministro da Cultura que me entregou o prêmio, no discurso dele, ele falou que, obviamente, o tema do livro se prendia a um assunto bem caracteristicamente brasileiro, mas se você fizer uma análise mais ampla, ele fala da solidão das crianças. E uma criança solitária é solitária nas ruas do Rio de Janeiro, de São Paulo, mas também nos apartamentos elegantes de Viena, de Paris, de Londres. Eu achei uma colocação interessante, que é real. Né? A solidão das crianças é uma coisa muito comum na sociedade moderna. Aqui mesmo no Rio de Janeiro, né? Eu vou muitas vezes em escolas muito assim, particulares, muito sofisticadas, requintadas e caras, e você tem, sabe, também menor abandonado. Né? Só que é o pior menor abandonado, porque o menor abandonado de rua, dinheiro resolve o problema dele. Agora o menor abandonado rico não tem dinheiro que resolva o problema dele. Aliás, muitas vezes o dinheiro é o problema. Para muitos sim, né? São outros problemas que temos aqui na Europa, né? Em relação à solidão infantil, né? Solidão, sim. Porque ficam muito sozinhas, né? Em casa, trancadas, os pais trabalham o dia todo, né? Sim. Olha, se eu te contar uma história que aconteceu comigo, em Zurique uma vez, quando eu fui fazer palestras na... É muito hilário, porque teve uma hora que eu sentei num café, obviamente para tomar, nem no café, eu tomei chocolate, e tinha uma velhinha na mesa ao lado. E a velhinha falou um negócio, como eu falo um chiquinho de alemão, eu falei uma coisa com ela lá, a velhinha sentou, e eu não tinha mais alemão para devolver para ela, né? E aí eu comecei a falar em português para ver se ela, pelo menos assim, percebendo que eu não era dali, era um estrangeiro, ela pararia de falar comigo. Mas ela continuou conversando comigo em alemão. Né? Aí finalmente chegou a minha amiga que mora lá, ela é casada com um médico suíço. Ela falou que isso era muito comum, que as pessoas estavam principalmente os idosos, tão solitários, que o ato de falar, mesmo com alguém que não entende nada do que você está falando, era comum. Sabe? Talvez seja o grande drama da sociedade moderna, e aí se insere as crianças de rua do Brasil e de outros lugares do mundo, é a solidão. As pessoas estão cada vez mais solitárias, por mais que possa aparecer com redes sociais, conectividade instantânea, as pessoas estão muito solitárias. Né? E as crianças estão muito solitárias, abandonadas. Né? Júlio, eu tenho aqui uma pergunta da Ana, que, deixa eu ver, cadê? Ela quer saber se foi para você difícil iniciar a escrever. E como foi esse processo? Olha, escrever propriamente não. Eu adoro escrever, sabe? Sai fácil, pode parecer até arrogância. Outro dia alguém falou, você é muito arrogante. Mas, assim, eu acho até engraçado. Uma vez eu lembro que eu fui numa editora aqui do Rio, pediu algumas sinopses para apresentar para futuros livros. Aí eu me entusiasmei e entreguei 27 sinopses. O rapaz que me acompanhava, um outro escritor, levou 3. Aí as 3 foram aprovadas, várias minhas foram aprovadas. Aí na saída ele falou assim, Júlio, você tem que parar de ficar mandando tantas sinopses, porque esses editores vão começar a achar que escrever é fácil. Entendeu? Mas para mim é fácil. Eu adoro o que eu faço, sabe? É paixão mesmo. Se você não me pagasse nada pelo que eu faço, eu continuaria escrevendo, porque eu simplesmente... o Stephen King tem eu li num livro biográfico do Stephen King que ele fala que ele não era um grande escritor. Ele tinha compelido a escrever. Eu tenho o mesmo problema. Eu não me acho um grande escritor. Eu sinto compelido, eu sinto uma necessidade até orgânica de ficar contando histórias. Né? Então, assim, como eu gosto do que eu faço, escrever em si não foi difícil. Mas o mercado brasileiro é difícil. Como todo mercado editorial, né? Ele é muito difícil. Quando você estreia, você sabe que não vai ser recebido de braços abertos. É até suspeito quando você é recebido de braços abertos. Né? Para você ter uma ideia, o meu primeiro livro, que foi meu primeiro prêmio, ele passou por 4 editoras que não leram.
não leram porque, primeiro, eu sou mineiro e me nasce com gente da desconfiança dentro do seu organismo, né? Não está no DNA. E aí eu fiz uma coisa que, na verdade, eu aprendi com Conan Doyle, lendo a biografia dele, que quando ele mandava os textos dele para os editores, ele tinha o hábito de passar cera de vela na ponta das folhas, porque se folheasse, soltava as folhas, né? E aí, como eu não tinha cera de vela, eu passei cola mesmo. E aí, nas 4 primeiras vezes, o texto que eu mandei voltou colado. Não leram. Veio aquela carta protocolar, blá, 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 blá. Aí, na quinta, que foi a editora Record, gostaram. Mas, no final, depois o cara ligou para mim e falou assim, olha, sabe, seu Júlio, a gente reconsiderou e acha que, como eu sou um autor estreante, nunca publicou antes, tanto pode ser um campeão de vendas, como pode ser um campeão de prateleiras. Tá rodando de novo a internet dele. Mas o Júlio é demais nas histórias que ele conta. Você vê ali que muitas experiências, né? Ele tá voltando. Ele tá voltando. Oh, que foto linda dele. Voltou. Voltou, Júlio. Voltou. Peraí. Ou seja, quem... Manda coraçãozinho aí, galera. Gabi, então assim... Ok, tá tentando, peraí, tá tentando. Vamos dar a chance pra ele, que ele vai voltar. Ele foi de tudo. Okay. O prêmio Jabuti, a pilha que onde você vai ficar é menor. Isso ajudou bastante a leitura dos meus livros, né? Mas ainda é difícil, porque assim, tem várias compromissos. Tem coisas até chatas, por exemplo, você sabe que editor é um ser humano, então tem editores que têm os seus autores de estimação, então qualquer outro que não seja da estimação do editor tem que ser excelente para conseguir publicar, senão não consegue. Júlio, isso tem. Eu acho que o Carlos também teria uma outra perguntinha para você. Peraí, Júlio, você tá me ouvindo? Não adianta ficar dizer que não. Tá oscilando e tá picotando. É isento, coisa e tal, mas tem. Né? Não, tá ouvindo, não tem assim coisas, por exemplo, raciais. Não, Júlio, isso não existe. Não está. Idade. Ele não está ouvindo. Isso não nada a ver. Mas Júlio? tem a famosa aqui, uma coisa ele não assim, está. tradicional. Tá com tempo... Não. Ele não está ouvindo. Acho que até Júlio? faz parte. Acontece, é ao vivo. Ok. Ok, agora senti que ele estava ouvindo, que estava picotando, né? Ele tava falando, né? Mesmo assim. Mas tá bom, ele já volta, com certeza. Ele vai mandar o convite. O Júlio é um escritor realmente com muita experiências internacionais. Ele tem um pacote muito grande ali de conteúdo para passar aqui para escritores novos, né? No intuito de entrar no mercado internacional, como o Carlos, como a Ana, que está aqui totalmente querendo, né, Ana, saber como tudo funciona. Então, é bem melhor quem já está ali no mercado, aqui, entendeu, com vocês, dividir, né, com vocês esse conhecimento, do que só eu aqui falar o que seria possível ou impossível, né? Eu vou chamar de novo o Júlio, porque o Carlos, a gente tem uma pergunta para ele. Peraí. Sim. Ok. Opa, Ana. Ok. Voltou. Ok, Júlio, você não estava mais me ouvindo, né? A sua internet estava oscilando e acabou caindo, né? Hã? Voltou? Está isso, caiu. Tá me vendo agora? Eu perfeitamente, ouvindo e vendo. Ah, tá. Porque nós não estava... Você não estava no ar, você tinha saído, né? E a gente ficamos sem te ver. Sim, eu não via vocês não estavam... Não tinha imagem. Ah, tá. Ok. O Carlos tem para você uma pergunta. Vai lá, Carlos. Júlio, aproveitar, né? Você é um mestre, você sabe disso. Grande professor não só de literatura, mas de vida. Pessoa sempre pronta a ajudar e
Realmente, você é de tirar o chapéu, meu amigo. Nesses 40 anos, são 4 décadas de experiência e de renovações de mercado, de vitórias, obstáculos, evidentemente. E eu destaco, no meio disso, ou de uma década para cá, especialmente o livro eletrônico, né? Os e-books, através das plataformas, etc. Mas o livro impresso também está na pergunta: quais foram as principais modificações e também quais são as oportunidades existentes hoje, diferente de 2 décadas passadas, por exemplo? O que se ampliou, o que o autor pode contar e o que ele também não pode mais contar? Porque, na verdade, o mercado editorial ele mudou. Na verdade é o seguinte, né? O mercado, que quando eu comecei, era um mercado praticamente monolítico. Você tinha que depender totalmente do editor. Claro, você poderia fazer como fazem muita gente hoje, publicar por sua conta, de maneira independente, mas publicar de maneira independente é complicado, porque a maioria das editoras elas te fazem um trabalho lindo, maravilhoso, os livros são muito bem feitos, mas a chave do livro, se você quer, não é publicar, você mesmo vai na gráfica ali, arranja um diagramador, ilustrador, produz e vai embora. A questão é a distribuição dessas editoras que você paga para publicar, não te garante distribuição. Eles imprimem e te entregam o livro, você que se vira aí, se vira nos... Então, não mudou muito nesse aspecto no livro que você paga para fazer. Agora, tem muitas vezes plataformas, que vem uma coisa legal que surgiu recentemente, né? Apesar de controvérsia, a Amazon tem uma plataforma onde você publica o seu livro, sem pagar nada. Né? Tudo bem, você tem que levar o livro diagramado, revisado e prontinho. Você só vai instalar o livro na plataforma, vai assinar um contrato muito interessante, aqueles contratos quando você compra passagem aérea, que tem, né? E assim, se você olhar pela letra fria da coisa, você fica com 70% do livro e eles ficam com 30%. Aparentemente é um grande negócio. Se bem que essa coisa do livro e-book, como a literatura de maneira geral no Brasil, é uma coisa ainda que ambiente, né? Por exemplo, eu trabalho muito em escolas. Eu vou em escolas para falar de 10 livros, um é e-book. Né? Então ainda é uma coisa que tem que cair na graça. Vamos dar um termo bem brasileiro. Tem que cair na graça do povo. E as pessoas não têm essa coisa assim de... As pessoas ainda gostam do tátil. O brasileiro é muito de beijar, abraçar. Então acho que no livro também tem isso. Ele gosta de pegar, né? Mas é uma coisa que vai crescer. A gente tem certeza que isso vai crescer. Coisa que é legal também, que não tinha quando eu comecei, era, por exemplo, fanfics, blogs que publicam. Você publica, autopublica. Aí você fala, mas vende? Alguns conseguem vender pela internet. No Brasil, que já vivem basicamente de internet. Você pode, mas eles têm um público muito grande e vendem bem. Eles até mais vendem casa de milhões de livros. A remuneração é distinta, mas existe público já. Existe tanto o cara que produz, o cara que... Mas... Entendeu? Então, o mercado está muito mais dinâmico e muito mais pulverizado. Antigamente, 6 ou 4 editoras, agora você continua tendo 3 ou 4 editoras grandes. Mas tem muitas pequenas editoras que competem legal nas grandes editoras, que se voltam mais por de livro didático, dá mais, porque o didático é compulsório. Você tem que ter um livro de matemática, de geografia, aquelas coisas que ainda são perniciosas para escrever. PDF, fotocópias, isso continua e até em muitos casos é uma coisa muito ruim para o autor que quer viver de literatura, porque muitas vezes, quando alguém me pede, olha, posso usar seu livro? Posso botar esse texto em determinada coisa? Até autorizo. Mas muitas vezes o cara não te pede, não. Um belo dia, se alguém vira e fala, tem aqui um clube de leitura que tem vários livros, que beleza, estamos felizes, mas ninguém me falou que ia fazer isso.
né? E aí e muitas vezes assim, ó, quando é por exemplo, uma apostila, recentemente o Estado do Paraná fez uma apostila para os escola, e aí beleza, ia ser distribuída a apostila, claro que como não fiz a LU, autorizei usar um texto meu. O livro é vendido, então eu acho um absurdo que você pedir que eu dê de graça, o que você vai cobrar de alguém. Mas isso também existe, é um outro daquela complicado. O mercado aqui está muito complicado, dinâmico, tem várias. Ok, de novo está oscilando, mas eu acho que só para nós, né? Ou só para mim, não sei. Júlio? Ele não está me ouvindo. Carlos, você está ouvindo ele falar? Ora. Não, né? Júlio não está ouvindo. Ele é engraçado. Ele não está percebendo. Eu adoro o Júlio, porque ele adora contar as coisas que ele viveu, e vive. Mas infelizmente que nem criança, ele, né? Fomento cultural para Júlio, né? Ele tava voltando. Até dar um retorno financeiro para as pessoas. E é bom demais escutá-lo, né? Júlio, nos escuta, Agora Júlio? Voltou, Júlio. Agora voltou. Júlio? Ok. O Júlio, ele está inaugurando, né, agora a própria editora dele, né? Vou mostrar que é a Ogro. Ogro. Né? Opa! Agora a pergunta seria em relação a isso. Vamos ver se conseguimos que ele volte aqui, né, para a live, Carlos. Carlos, me conta aí, como é que para você ouvir essas histórias do Júlio, né, que você entrou no mercado internacional agora, como é que para você ouvir as experiências do Júlio, assim, dele, né, como escritor, né, há 40 anos, já desde o início internacionalmente aqui no mercado. Como é que para você ouvir isso para você? Andréa, eu vou tornar um pouco mais público, na verdade, meus agradecimentos a você, porque, como o Júlio falou, eu já tinha escutado também de alguns outros amigos, né, bem experientes. É difícil realmente de se entrar e muito mais difícil de se entrar tão bem como estamos, né, realizando com a elite. Então, você, como facilitadora literária, você torna esse sonho de entrar no mercado europeu com mais dinamismo, com mais segurança, com mais rapidez. É um sonho realizado com muita segurança, através de você, né? Através da elite, através da sua pessoa. Então, eu participo da elite, mas eu sou fã da filosofia, da ideia de elite. E, claro, escutar um amigo desse aí é sempre muito proveitoso, porque coloca uma posição ainda mais segura, de mais responsabilidade ao mesmo tempo, de saber que temos passo a passo. Mas nessa trajetória que é valioso saber que existe a elite, né, para dar suporte, e você também. Então, eu acredito que o Júlio, por exemplo, tenha encarado muitas e muitas visitas sozinho, por exemplo, como a primeira dele aos 14 anos. Então, ter um apoio técnico, ter um apoio de acreditar no seu trabalho, como você oferece, como a elite vem oferecendo, realmente é um ponto vantajoso. Júlio, eu perguntei para o Carlos como é para ele, iniciando o mercado internacional, ouvir sobre as suas experiências, né? Porque eu acho que é bem excitante para ele ouvir como é que seria, como é que será, né? Então, a pergunta que, como você saiu do ar rapidinho,
eu fiz a pergunta para ele. E aqui, claro, que a ligação está entrando. Antes de você sair, você retornar, Júlio, eu mostrei a sua Ogro, né? Que você acabou de lançar. Oba! Sim. Tá. Apenas para você. Me diz por que e quando que você criou a Ogro. Bom, na verdade, a Ogro foi criada em 2018, né? O que acontece? Eu sempre quis ter uma editora, né? Aí eu tinha me separado, aí que resolvi dar um outro objetivo, que assim, agora eu já estou com certa idade, se eu não realizar esse último sonho de criar minha editora, não vou ter essa possibilidade. E aí montei. Por que Ogro? Porque, primeiro, a minha ex-esposa hoje dizia que eu era um ogro, porque tem a mania de falar na cara que eu acho. E a outra, porque eu sou professor de história, e tem um historiador francês, o Marc Bloch, que ele definia a profissão de historiador como a profissão do cara que vivia de carne humana. Porque o historiador, como todo estudioso de ciências humanas, ele vive do humano. Não, ser devorador não é devorar literalmente, mas usar o humano para a sua produção. Então, o escritor também. Eu resolvi fazer essas duas coisas. A citação da minha ex, mais a frase do Marc Bloch. Então, virou Edições do Ogro, que, na verdade, sou eu. Né? E, assim, a minha ideia é uma coisa que está na minha cabeça. Eu posso estar totalmente equivocado, mas eu acho que as décadas que estão vindo serão as décadas do grande salto para trás. O que significa isso? Na Idade Média, os autores produziam e eles vendiam. E hoje, por conta das tecnologias modernas que estão aí a nosso alcance, principalmente dos mais jovens, que têm muito mais habilidade com elas, você pode fazer isso. É algo parecido com o que o pessoal da área de música fez. Até meados da década de 90, as grandes editoras dominavam o cenário. Elas diziam que os caras iriam fazer, cantar, diziam que o povo ia ouvir. E um belo dia, com essas mudanças tecnológicas, com o simpático Spotify, inclusive, hoje os músicos vivem do seu ofício. Muitas bandas de rock, por exemplo, elas gravam os CDs para dar para os fãs. Elas não se preocupam mais em vender isso. Por quê? Porque eles vendem um show. Vendem a si mesmos. Vendem suas músicas pelo Spotify. Então, uma coisa que você poderia vender 50 milhões de CDs, você tem, por exemplo, 400 milhões de visualizações, dependendo da banda, num dia. Proporcionalmente, dá muito mais dinheiro do que vender CD. Então, o autor também pode fazer isso com as grandes diferenças que existem, mas com a questão do e-book, que é uma coisa que veio para ficar. Os autores podem se publicar e virarem pequenas editoras. Né? Editora de um homem só, como eu. Eu sou uma editora de um homem só, mas só que a minha editora de um homem só não pretende ser uma editora de um homem só, ela pretende ser uma editora. Tanto é que eu já publiquei um autor que não sou eu. É uma autora, passado eu lancei o livro dela. Né? Então, a proposta é essa, criar uma editora que tenha um novo conceito. Por exemplo, eu não gosto de gigantismos. Eu gosto muito de coisas pequenas, administráveis, porque eu trabalho com grandes editoras e muitas vezes, por exemplo, pelo contrato brasileiro, o autor tem de ler a cada edição uma quantidade X de livros. Né? E aí é muito engraçado, muitas vezes, que as editoras são muito grandes, então o editorial tem o meu endereço, mas o cara que vai remeter o livro para mim tem um outro endereço. E o cara que vai botar no correio tem um terceiro endereço. Resumo da ópera. Muitas vezes, ao invés de receber 20 livros, 60, que cada um me manda para um endereço diferente, os mesmos livros. Venda também é uma coisa muito engraçada. Por exemplo, o cara tem um catálogo grande, a professora chega lá e eu quero um livro do Júlio Emílio. Ah, não tem do Júlio Emílio, mas tem do Antônio Francisco. Serve, se não tiver, não tem. O Júlio Emílio está esgotado. Controlando a produção do meu livro, eu controlo a venda do meu livro. Porque muitas vezes eu deixo de vender porque a gente não quer mais publicar livro. Né? Essas coisas, eu pensei em montar minha editora. Está dando certo, porque agora chegou se eu fosse montar 20 anos, eu teria um trabalho danado com distribuição. Agora não tem. Praticamente, por conta da pandemia, surgiram Mercado Livre, Magalu, Shopee. Todo mundo vende livro, Americanas, Ponto Frio, todo mundo vende livro. Então, eu não preciso mais me preocupar com a distribuição. Eu crio um link nesses pontos de venda e eu vendo até para Cucamonga, se eu quiser.
que o cara compra no cartão, ele recebe o livro sem 11 em 1 para mim, eu só tenho cara de receber a etiqueta do Mercado Livre, colar num envelope, mandar pelo correio, ele recebe rapidamente e o Mercado Livre me paga com muito mais agilidade se fosse distribuições tradicionais. Né? E eu não tenho que brigar com o Mercado Livre. E se eu não gostar do Mercado Livre, eu vou embora, não tem contrato, não tem nada. É muito mais flexível. Então, eu tô adorando esse processo, sabe? Porque eu agora, eu sou comunista não, mas eu estou controlando todos os meios, toda a produção, desde a escrita até a venda e a distribuição. É um outro processo, né, Júlio? E eu acho que os autores, nem todos. Tem autor que tem esse entusiasmo, esse interesse, esse desprendimento que eu tenho. Mas aqueles que tiverem, certamente farão isso. Não é difícil hoje em dia com as tecnologias modernas. Né? Sabe? Pode fazer. Isso eu aprendi, inclusive, na Europa. Quando meu livro começou a sair, eu conhecia as editoras que publicavam meus livros. Tudo bem, a Norte Sud é grande. Mas a primeira que publicou, a Nagel e Kinch, eu sentei para jantar com a editora inteira um dia, 5 pessoas. E funciona uma editora grande, sabe? Não tem essa coisa de... Eu acho que coisas muito grandes, mastodônticas, elas não são eficientes. Né? Uma coisa de montar a editora foi criar uma pequena para ser eficiente. Né? E ela está sendo eficiente. Sabe? Claro que... Obrigada. Né? Seu conteúdo é realmente o mais que importante, dinâmicos. Passa a voz para o Carlos. Tem ainda uma pergunta, Carlos? Júlio, brigadão pela participação. Sempre muito bom bater um papo contigo. Sempre as horas. Desculpa as interrupções, isso acontece. Acontece. Você é sempre muito cordial em ensinar, né? em acolher. Brigadão pelo teu carinho, né? Um abraço de ogro, né? Como sempre, vamos renovar. E transmite um abraço pro teu filhão também. Ah, sim, fez aniversário no dia 15 agora. Basquete, né? Um abraço de família, tá? Anos, que saudade. Basquete. Abração para todos vocês. Tá bom. Um grande abraço para todos aí. Júlio, obrigada. Foi uma ótima live. Olha, gente, o recado que eu poderia dar é o seguinte. Muito obrigado, Polida, para todos. Eu que falo obrigada aqui, né, da equipe da Júlia Brasil e também da Elite aqui na Alemanha. Ó, beijo para você, obrigada e até a próxima live. Pessoal aí, ó, beijo também. Um bom dia para vocês. Aqui já está quase já... Obrigado a todos. 4, aqui quase aí é 11, na hora do almoço, aqui é a hora do café da tarde. Beijo para vocês, obrigada. Né? Obrigada ao público também aqui que participou. Valeu. Obrigada, Júlia. Tchau. Obrigado, André. Beijo. Obrigado a todos. Tchau, pessoal. Boa tarde e um bom dia aí pra vocês. Beijo, tchau. Ok, eles saíram, todo mundo junto hoje, fiquei sozinha aqui na live. Ok, pessoal. Beijo, tchau. Tchau, Ana, obrigada. Ana, caso você queira falar comigo, me chama no privado, deixa um recadinho, tá bom? A gente se fala, tá bom? Beijo, tchau.